Olá, queridos, muito bom dia! Estamos iniciando esse mês tão especial, onde logo mais a gente vai ver tudo muito florido, muito perfumado. É tudo de bom, não é mesmo? Gosto muito desse período do ano. Hoje nós temos aqui uma reflexão que faz a gente avaliar. Será que tudo que existia no passado realmente deve ser guardado no nosso coração? Porque, sabe, tem aquela frase que diz assim, aqueles bons e velhos tempos, no meu tempo era bom, agora não é mais. Será que realmente é assim? A autora da nossa meditação, Ardis Sternbach, que escreve lá dos Estados Unidos, ela disse que estava esses tempos atrás aí, tirando os lençóis, algumas peças da secadora, né, secando a roupa ali, porque afinal de contas estava num frio de 8 graus negativos. E ela começou a pensar, gente, né, essa tal de expressão nos bons e velhos tempos. E ela ficou assim, eu acho que não era tão bom assim nos velhos tempos, não. Porque na época da mãe dela, e talvez da sua, não sei, no caso dela, quando ela morava em Dakota do Norte, nos Estados Unidos também, e ela cursava o ensino médio, eles não tinham secadora. E daí no inverno, quando as roupas saíam do último enxágue, elas iam para o varal para poder secar. E as gerações anteriores, elas tinham que levar a água para dentro da casa, aquecer numa fogueira e depois lavar e torcer as roupas à mão. E em outras épocas iam lá no rio para fazer a lavação das roupas, não é verdade? Então, elas assim, quer saber? Essa expressão aí de bons e velhos tempos não é tão verdadeira assim. Só que isso não quer dizer também que hoje é tudo às mil maravilhas. A gente pode ter muitas facilidades, mas quando você vai e acompanha rádio, televisão, jornal e revistas, você está aí envolvido, né, nas redes sociais, por histórias de fotos de guerra, incêndios, desastres, gente brigando aqui e ali, assassinatos, infidelidade que aumenta cada vez mais, virando quase que uma coisa normal, viúvas, órfãos, desamparados, corrupção para todo lado, excesso de trabalho, falta de moradia, aquela luta pela sobrevivência, né? E aí, gente, a lista se alonga quando você começa a olhar para o lado e ver seus amigos, seus conhecidos, que talvez estejam passando por uma dificuldade financeira, por uma doença que às vezes é fatal, pessoas ali angustiadas pela perda dos entes queridos, a perda de um emprego, e a lista não para. Então, a gente tem que parar com essa ideia que os melhores tempos eram aqueles ou o melhor é hoje. Não. A Bíblia fala que a gente precisa ter coisas para se lembrar e também coisas para esquecer. Quando a gente vai no livro de Isaías, o Senhor mesmo fala que a gente não tem que ficar se lembrando das coisas passadas, né? Por quê? Porque diz assim, eu faço nova todas as coisas. Aliás, eu quero ler Apocalipse 21:5, que diz assim, e aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são vias verdadeiras. Ou seja, realmente o Senhor está fazendo nova todas as coisas. E mais à frente, até no livro também de Isaías, ele vem nos lembrando de que a gente precisa deixar as coisas do passado. Por quê? Porque Ele é Deus, não há um outro Deus. Ele é o único, não há outro semelhante a Ele. Então, tudo aquilo que Ele fala é verdadeiro. Entende? Ele está fazendo novas todas as coisas. Isso é algo para a gente se lembrar, né? Outra coisa que a gente precisa se lembrar em relação ao passado é que o Senhor nos guiou até aqui. Deus nos trouxe para perto dEle. Não é? Outra coisa é que os nossos pecados estão perdoados. Isso a gente deve lembrar. Agora, os pecados que a gente cometeu, que foram perdoados, isso a gente não tem que ficar se lembrando. A gente tem que olhar para frente e seguir em frente. A melhor parte de esquecer o passado é, como diz o texto hoje, que a gente pode olhar para o futuro com esperança. Então, louvado seja Deus. Deixemos o nosso passado com Ele e olhemos para o futuro, tendo certeza da sua presença e da concretização das suas promessas, porque Ele sim faz nova todas as coisas. Aliás, Ele pode fazer novas as coisas hoje na sua vida. Um grande abraço e até amanhã.